Manga de saída do Remo? Essa é a pergunta que começou a movimentar o torcedor azulino, principalmente depois das informações envolvendo o atacante e o interesse do mercado da bola. Além disso, o futuro do camisa 11 pode virar um dos assuntos mais importantes dos próximos meses no clube do Remo. Então já deixa o like e se inscreve no Ruge Leão, porque aqui você acompanha tudo sobre o Leão Azul. Aleph Manga chegou ao Remo para a temporada de 2026 com uma missão importante: ajudar o clube no retorno à Série A depois de 32 anos, e desde o começo o atacante foi tratado como uma peça de experiência para o setor ofensivo. O jogador de 31 anos vinha de uma passagem pelo Avaí, onde disputou 31 partidas em 2025, marcou 4 gols e deu 2 assistências, e antes disso já tinha se destacado principalmente com a camisa do Coritiba. A contratação pelo Remo aconteceu em um momento de reconstrução da carreira de Manga, que depois de passar por um período complicado fora dos gramados conseguiu retornar ao futebol e recuperar espaço. No Leão, ele recebeu uma nova oportunidade em um cenário de grande exposição, justamente porque o clube voltava para a elite do futebol brasileiro. E dentro de campo, o atacante rapidamente mostrou que poderia ser importante. Manga passou a participar das principais jogadas ofensivas da equipe, aparecendo para finalizar, criando oportunidades e também ajudando na movimentação do ataque. Em jogos importantes do Campeonato Brasileiro, o camisa 11 conseguiu deixar sua marca e mostrou personalidade para enfrentar adversários de grande peso. E é justamente esse desempenho que começa a chamar atenção no mercado. Quando um jogador passa a ter boas atuações na Série A, naturalmente outros clubes começam a observar sua situação, principalmente quando existe um contrato com prazo determinado. No caso de Aleph Manga, o vínculo com o Remo vai até o fim de 2026, o que significa que o clube precisa ficar atento ao futuro do atleta. Mas calma, torcedor. Isso não significa que Aleph Manga esteja oficialmente de saída do Remo. Até o momento, o que existe é uma movimentação de mercado e especulações em torno do jogador, e não um anúncio de transferência ou uma confirmação de que ele deixará o Baianão. Essa diferença é muito importante. O Remo contratou o Manga justamente pensando em ter um atacante capaz de competir em alto nível, e se o jogador continuar apresentando bons números, a tendência é que seu nome fique ainda mais valorizado. Por outro lado, o clube também precisa pensar no planejamento da próxima temporada. Se Manga continuar sendo um dos principais jogadores ofensivos do elenco, a diretoria pode considerar uma renovação para evitar perder um atleta importante no futuro. E existe outro ponto que deixa essa situação ainda mais interessante: o retorno do Remo à Série A aumentou muito a visibilidade dos jogadores azulinos. Atletas que antes eram conhecidos principalmente por torcedores de outros clubes agora estão sendo observados em uma competição de alcance nacional. Aleph Manga é um desses casos. O atacante chegou ao Remo como uma aposta de mercado, mas aos poucos foi conquistando espaço e mostrando que pode ser uma peça útil em um elenco de Série A. Isso também muda a forma como o torcedor enxerga o jogador. Se antes existiam dúvidas sobre como ele responderia depois de tudo o que aconteceu na carreira, dentro de campo Manga vem tendo a oportunidade de dar sua resposta. E futebol é exatamente isso: desempenho. Quanto mais ele jogar, marcar gols, dar assistências e participar de boas atuações do Remo, maior será a possibilidade de aparecerem interessados. Por isso, a diretoria azulina precisa acompanhar a situação de perto. O clube não pode ser pego de surpresa caso apareça uma proposta, mas também não deve tomar uma decisão precipitada apenas por causa de especulações. Manga ainda tem contrato com o Remo e continua sendo jogador do clube. Se houver interesse de outras equipes, será necessário analisar valores, condições e principalmente o impacto esportivo de uma possível saída. Afinal, perder um atacante que está adaptado ao elenco e ao futebol brasileiro pode obrigar o Remo a voltar ao mercado para encontrar uma reposição, e isso nem sempre é simples. Por outro lado, uma proposta muito vantajosa financeiramente poderia fazer a diretoria considerar uma negociação. É justamente esse equilíbrio entre futebol e dinheiro que pode definir o futuro do camisa 11. O torcedor também precisa ficar atento porque o mercado do futebol muda rapidamente. Um jogador pode estar sendo tratado como importante hoje e receber uma proposta amanhã.
Da mesma forma, uma especulação pode simplesmente não avançar e o atleta continuar normalmente no clube. Portanto, neste momento, não dá para afirmar que Aleph Manga está de saída do Remo. O que podemos dizer é que o atacante se tornou um nome observado pelo mercado e que seu desempenho pelo Leão pode aumentar ainda mais esse interesse. E se ele terminar a temporada em alta, com mais gols e boas atuações, a situação pode ficar ainda mais interessante para o clube. A diretoria terá que decidir se vale a pena renovar, manter o jogador até o fim do contrato ou analisar uma eventual proposta. E agora eu quero saber a sua opinião, torcedor azulino. Você deixaria Aleph Manga sair do Remo caso chegasse uma proposta boa? Ou faria de tudo para renovar com o camisa 11? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante. E se você quer acompanhar todas as novidades do mercado da bola, as notícias do elenco e tudo o que acontece nos bastidores do clube do Remo, já se inscreve no Ruge Leão, deixa o like e ativa as notificações, porque aqui você fica sabendo primeiro de tudo que envolve o Leão Azul.